Fala, meu povo, Valfredo de Farias na área e mais um podcast sozinho. Eu, você, meu microfone do Metallic, que hoje nós vamos falar de uma famosa frase do mundo corporativo empresarial. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Só um segundo para rolar nossa vinheta e já voltamos. Então, essa frase, para quem trabalha com consultoria especializada em empresas familiares, já ouviu muito falar isso. E, de fato, muitas vezes, não é a regra, lógico, mas muitas vezes acontece isso. A gente vê muito isso acontecer. O pai, ele muitas vezes não era rico, ele ficou rico, porque é um cara competente, um cara que, de fato, é focado, e fez todo aquele império que muitas vezes a empresa se transforma no império. O filho, por sua vez, já não teve tantos sacrifícios, né? Já é mimado pelo pai, então vira uma espécie de nobre ali, né? Dentro da empresa e tudo. Porém, quando o pai sai do negócio, o fundador que sai do negócio, o filho não consegue arcar com aquela demanda de trabalho, né? Com a experiência, de fato, tocar a empresa da melhor forma possível, e aí ele passa de nobre para pobre, e seus filhos, né, os netos dos fundadores, vão estar ali, não naquela riqueza que se ostentava anteriormente, mas numa rotina mais parecida aí com nós, pobres mortais, né? Pegar ônibus todo dia, e procurar emprego e tudo mais. Mas por que isso acontece? Justamente por uma falha do fundador. O fundador, muitos, eu já ouvi isso e vejo muito isso também acontecer. E eu ouço isso não só de empresários, mas também de amigos meus, né, conhecidos, que são profissionais liberais, trabalham em empresas boas, né, multinacionais, que são servidores públicos, né, que ganham bem. Então, o que é que eu mais escuto desse povo? Eu não vou fazer meu filho passar o que eu passei. Eu vou dar o melhor para o meu filho. E aí se criam pessoas que de fato não vão ter a habilidade que seus pais tiveram, né? Então esse é o problema das empresas familiares. Por pensamentos assim, não vou deixar meu filho passar pelo que eu passei. E aí começa a mimar o filho dentro da empresa. O filho entra com salários bem maiores do que os praticados na empresa, justamente porque é filho, e o pior, entra com cargos de direção. Geralmente vão ser gerentes, diretores, né? No menor dos casos ali um supervisor, um coordenador, mas ganhando muito mais do que todo mundo e ainda tendo regalias de horários. Pode chegar tarde, sair cedo. Em épocas de prova na universidade não precisa ir para o trabalho, né? Fica em casa estudando. Então é aí que se estraga o filho, né? Porque o filho vai ser nobre. Não vai aprender, de fato, o que tem que ser feito para quando o pai não estiver mais no negócio, quando o pai já estiver com um pouco mais de idade, ele tocar a empresa da melhor forma possível. E o que acontece na maioria das vezes quando o pai se afasta, né? Ou por doença, ou por falecimento, seja lá o que for. O filho não consegue tocar a empresa, porque o filho não teve relacionamento, não tem autoridade com os funcionários, e o filho não conhece de fato o negócio. Qual é a solução para isso? Justamente na hora da entrada dos filhos no negócio. O herdeiro, ou principalmente o sucessor, ele não pode entrar como diretor, como gerente, como coordenador. Só porque ele está fazendo um curso de administração, de economia, de gestão, não pode. Na verdade, ele, para de fato ter autoridade com toda a equipe, para ele ter o conhecimento do negócio, né, da operação do negócio, para ele ter network no mercado, com fornecedor, né, com toda essa gama de pessoas interessantes que a empresa tem que estar fazendo network, ele tem que entrar em cargos de base. E desses cargos de base, ele, conforme vai amadurecendo, ele vai crescendo dentro da empresa. O que são cargos de base? São cargos na operação. Por exemplo, numa fábrica é interessante que ele trabalhe na produção, para ele entender como funciona, mas não é gerente de produção. Ele tem que entender como se faz a produção, que é diferente, né? Numa empresa, num varejo, ele tem que entrar ali no balcão vendendo
aprendendo a lidar com o cliente, aprendendo as artimanhas da compra e venda. Numa empresa de serviços, ele tem que ir lá visitar o cliente, entender o serviço da empresa, né? Começando bem de baixo mesmo e ir crescendo conforme o seu amadurecimento, o seu aprendizado. Se você fizer isso com teu filho, ele provavelmente vai ter muito sucesso na hora que você passar o bastão, né? E quando eu falo passar o bastão, não estou dizendo que o fundador tem que sair do negócio. Ele pode ficar ali, pelo contrário, né? Ele tem que ficar ali. Eu sempre falo isso, né, em alguns clientes meus que têm filhos já assumindo a posição do pai, que o pai nunca pode se afastar do negócio. Até porque a vida do pai ou da mãe, seja lá quem for, sempre foi aquilo. A maior parte da vida dele ou dela foi tocando a empresa. Não pode se afastar de uma hora para outra, senão vai entrar em depressão e vai morrer, né? Então, o que tem que ser feito? O filho assumir a responsabilidade e deixar o pai ali com alguma responsabilidade também, mas, tira aquelas férias de 30 dias, né? Vai viajar, vai curtir a terceira idade, né? Então, se preocupa menos com a empresa, porque a empresa está bem gerida. Mas, mais uma vez, se você colocar teu filho como diretor, gerente, é lógico que tem uma ou outra exceção, mas isso é raro, tá? Mas se de fato o filho, o herdeiro, o sucessor, entrou em cargos de base, aprendendo, ganhando autoridade e conhecimento e subindo na empresa, sem muitos benefícios, né? Ele tem que ter os benefícios que os funcionários têm, né? Assim, sim, ele vai de fato entender o negócio, vai adquirir autoridade, vai criar network e vai tocar a empresa bem. E os seus netos, que são os filhos desse teu sucessor, não vão ficar na pobreza, né? Porque a tendência da empresa continuar prosperando é muito grande. Então, nunca é demais te lembrar, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, vai lá no TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, procure lá Valfredo Farias, curta lá, mande lá suas dúvidas, seus ressentimentos, suas perguntas, que tudo é respondido, tá bom? Um abraço e até as próximas edições do nosso podcast Sozinho.